Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência a mais uma aula e hoje nós entramos na segunda parte dos mandamentos. Aqui nós entramos então nas palavras do quarto mandamento. Até agora a gente viu a nossa relação com Deus, né? Então, de cima para baixo, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Agora a gente parte na linha, né, vertical, então, ou seja, na nossa relação com o próximo, com aquela pessoa que está ao nosso redor. Ou, como diz o resumo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E hoje a gente entra no quarto mandamento: honra o teu pai e tua mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Devemos temer amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais os superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Essa é a explicação, então, que nós temos no Catecismo, a explicação que o doutor Martinho Lutero traz para nós, quando ele escreve, então, o Catecismo Menor, tá? Então nós entramos nessa parte agora e a questão é honra a pais, a superiores. E se vocês olharem lá, a partir da página 45, onde está registrada então a lição 7, nós temos ali alguns detalhes que são bem significativos e bem importantes, tá? Por exemplo, ali logo na página 45 vocês têm um esqueminha bem embaixo da página, aonde lá ele traz uma estrutura, né? Que estrutura é essa? Vocês podem ver lá com a letra maior e acima de absolutamente tudo está Deus, tá? Então esse é o primeiro ponto importante, Deus acima de tudo. Depois, em segundo lugar, vem quem? Depois de Deus vem o pai e a mãe, certo? Na sequência, aí vem a igreja, vem a escola, aí vem o trabalho, vem o governo e por último estamos nós. Então existe uma hierarquia, existe uma ordem, sabe, gente? E essa ordem ela é muito importante para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá, gente? Então, levar em conta essa ordem: Deus, pai e mãe, trabalho, igreja, governo, escola, e lá embaixo, então, dentro dessa escala estamos nós, tá bom, gente? Quarto mandamento se encontra, como todos os demais, lá em Êxodo 20. Honra o teu pai, né? Respeita o teu pai, a tua mãe, para que se prolonguem os dias da tua vida sobre a terra. Isso está lá em Êxodo, vocês podem conferir lá. E esse mandamento, então, ele fala sobre honra, ele fala sobre obediência. E quando a gente usa o mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, não é apenas pai e mãe, tá? Mas ele engloba ali autoridades, ele engloba aquelas pessoas que estão ou são superiores a nós no nosso dia a dia, tá? Então, pais e superiores são o quê? Quando a gente olha aquela estrutura que eu falei antes, pais e superiores são justamente os representantes de Deus aqui na Terra. Então, como é que Deus chega até você? Ele vem por meio dos seus representantes. Quem são estes? Vai ser o seu pai, vai ser a sua mãe, vai ser o seu professor, vai ser o seu pastor. Esses são os representantes de Deus, tá? E eles chegam até você, tá bom, gente? E ali já tem, ainda na página 45, vocês vão poder conferir, ali já tem uma história bíblica para ser lida, a história também lá do Gênesis, tá? Essa história do Gênesis, ela traz, então, José honrando o seu pai, conduzindo ele, então, até o Egito, e lá ele apresenta, então, seu pai Jacó para o faraó. E assim ele cuida do seu pai, ele dá terras para o seu pai e também honra e cuida dos seus irmãos, apesar deles terem traído ele, terem vendido ele como escravo. Dentro dessa sequência aqui ele traz alguns pontos negativos, tá? Então já na página 46 ali da apostila, ali ele traz alguns pontos negativos, né, quanto a pais e superiores, tá? O que acontece? O que seriam pontos negativos? Por exemplo, filhos que não obedecem os seus pais, né? Que tratam os seus pais com desprezo, que desonram, desrespeito, que gozam, que não querem ajudar os pais, que não fazem nada, que são preguiçosos. Tá? Então, isso, que não ajudam os pais quando estiverem doentes, que não vão cuidar ou não vão querer cuidar dos pais quando estiverem idosos. Sabe? Essas questões elas são trazidas aqui para nós, elas precisam ser refletidas. Tá?
Desprezar é justamente isso, é não obedecer, é não cuidar, é não zelar. Alunos na escola, né? Gente, escola é uma coisa fundamental na nossa vida, né? E quantos alunos desrespeitam, desobedecem, não fazem aquilo que os professores mandam, bagunçam, irritam os professores. Tudo isso aqui está no quarto mandamento, tá? Então toda vez que o aluno faz isso, ele não está desrespeitando o professor, ele não está sendo birrento com o professor, ele está sendo birrento e desrespeitando a Deus, tá? Quando desobedece o pai e a mãe, está desrespeitando a Deus. E esse é o detalhe significativo. A questão da igreja, a mesma coisa. Pessoas que não aceitam os ensinos bíblicos que os pastores dão, que desprezam aquilo que os pastores falam, que não aceitam, por exemplo, a importância de ir à igreja, é desrespeito contra o quarto mandamento. Não está desrespeitando o pastor, está desrespeitando a Deus. Né? Empregados que não seguem a ordem dos seus patrões, estão desrespeitando os patrões? Não, a Deus. Tá? Cidadãos que não obedecem às leis do país, a quem que eles estão desrespeitando? A Deus. Tá? Então vocês têm, né, têm essa reflexão para fazer e lembrem que existe uma promessa, mas também pode ser que, ao contrário, também existe um castigo. Né? Se a pessoa não obedece, despreza, né, ela não tem longa vida sobre a terra. Então pensem bem sobre isso. E ali vocês vão ter, né, um destaque. Destaque e escreva duas coisas que o texto diz e deseja que as pessoas façam. Né? Então vocês têm Romanos 13 para ler e Provérbios 30. Então destaquem duas coisas ali dentro dessa leitura, dessas duas leituras bíblicas. Tá? Devemos honrar, servir, amar, querer bem nossos pais e superiores. Ali vocês têm vários versículos bíblicos indicados, eu não vou ler todos, tá? Eu vou ler um aqui, Colossenses. Ler o versículo de Colossenses 3:20. Esse versículo ele diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Veja, então, quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos fazendo isso para o Senhor. E assim vem a honra aos pais, a obediência em relação às pessoas mais idosas, patrões, empregados, autoridades e tudo aquilo que está ao nosso redor. Então existem deveres, gente, existem responsabilidades, por amor a nós, para nós, pelo nosso cuidado. Deus nos deu pais e superiores, Deus providencia tudo aquilo que a gente precisa para a nossa vida aqui no mundo. Os pais, os superiores, eles são presentes que Deus nos dá, né? Pense nas coisas boas que vocês têm, pense nas coisas boas que acontecem ao seu redor, tá? Então, dessa forma nós olhamos justamente para os pais e superiores. Tem uma pergunta ali também, né? Obedecer sempre? Essa é a pergunta que é trazida, né? E Deus quer que a gente obedeça sempre aos nossos pais e superiores. Só que aí, por exemplo, deve o filho obedecer ao pai quando o pai manda ele roubar? Deve o aluno obedecer ao professor quando o professor manda o aluno agredir outro aluno? Deve o cristão obedecer às autoridades quando estas o impedem de ir à igreja, de ler a Bíblia e coisa do tipo? Então, a resposta está em Atos 5:29. Lá o versículo diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então há momentos onde nós vamos estar em situações delicadas e nós vamos precisar realmente decidir o que nós vamos obedecer. Tá? O que vale a pena, o que é mais importante. Tá? E tem uma promessa. Tá? E acho que essa promessa ela deve ser o nosso norte, ela deve ser a força para nós. Qual que é a promessa? Tá? A promessa de longa vida sobre a terra. Veja que não é uma promessa falsa, sem fundamento, mas é uma promessa verdadeira. Né? É uma promessa de vida longa aqui nesse mundo. E ele faz um resumo, lá no finalzinho. Deus proíbe desprezar e irritar nossos pais e superiores e ordena a honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Joia, gente? Essa é a lição 7, ela fala do quarto mandamento, leiam ela com atenção, né? É uma lição muito importante.
Lá depois, na página 47 e 48, vocês têm os exercícios para serem respondidos. No que vocês terminarem, e de preferência até o próximo sábado, me enviem, tá? Estes exercícios já respondidos, bem como também o resumo, né, que vocês têm para fazer, e é o resumo então de Marcos capítulo 8, tá? Resumo de Marcos capítulo 8, são as atividades então desta semana para vocês. Gente, qualquer dúvida, pode mandar mensagem, entre em contato, pode me ligar, que a gente está à disposição para ajudar, a auxiliar nesses momentos também, então, da doutrina, tá bom? Um abraço a todos, que Jesus guarde e abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, gente.